tentaram contato com o morador, mas ninguém atendeu. Dessa forma, os agentes forçaram a entrada ali pelo portão. Aí, já na residência, a equipe encontrou a namorada de Matheus, que disse não saber onde o homem estava. Segundo a PM, ela começou a gritar com os agentes até que o próprio suspeito pulou uma janela e disse que iria se entregar. Diz a história aqui que, inclusive, ela tentou impedir a prisão do suspeito, mas ele acabou se entregando. A verdade, gente, a verdade é que nosso país, o nosso Estado brasileiro, abandonou a sua obrigação de defender a população da criminalidade. E a insegurança pública toma conta do nosso país. Senão nós não veríamos notícias como essa. Senão não teria necessidade de operações como a que nós estamos vendo, né? Mas é óbvio que quando você fala num conflito como esse, todo conflito tem atores. E os atores aqui não são só os bandidos. Há no mínimo 40 anos, para ser bonzinho nesse país, a história da criminalidade vem sendo desenhada muito claramente com cúmplices dos bandidos. Cúmplice, o nome disso é cumplicidade. De uma forma de início velada, mas agora escancarada. É o progressista. É o indivíduo da esquerda que fala de redução de danos, que fala das causas sociais da criminalidade, eu não duvido que exista, mas que hoje, por infelicidade nossa, toma conta dos altos cargos aonde há necessidade de se combater a criminalidade. Vocês sabem do que eu estou falando. Aqui, governantes, sistema legal, justiça, classes intelectuais, a mídia, estão todos em conluio para dizer que a questão da criminalidade no Brasil é só um problema social, né? E que o inimigo é a vítima. E que nós vivemos, infelizmente, as circunstâncias das desigualdades sociais. Balela, mentira, não é nada disso. O que nós estamos assistindo no Brasil, vocês estão vendo, é a banalização do crime. Quando um alto ministro da mais alta corte perdoa uma pena de milhões e milhões de reais de uma empresa corrupta, que era o caso da Odebrecht e da JF, é óbvio que isso é dizer assim: pode cometer crime, gente. Depois chega aqui, a gente libera você. Quando um traficante preso aqui no litoral, lá em Angra dos Reis, com helicóptero, barco, pertencente a uma alta facção, uma delas aqui do Brasil, tem um monte de facção aqui no Brasil, facção criminosa, é também liberado por um ministro da mais alta corte do Brasil, o recado é um só para o povo: que não tem punição. A impunidade é a política hoje do Estado. O que acontece aqui, 8h38, não vou me estender muito, só para você registrar, vocês já sabem disso. A glamorização dos crimes, né, que a emissora líder de audiência no Brasil sempre colocava: vamos fazer uma novela na favela, vamos fazer um filme, um documentário falando sobre o glamour que tem também o crime. Isso é antigo. Os poetas na música também fizeram isso. Quem não lembra de
Chico Buarque cantando, né? Olha aí, meu guri, o meu guri, olha aí, né? Sobe no morro com carregamento, pneu, gravador. Tava falando de um bandido, virou música popular, uma música bonitinha, não é? Bandidolatria, democídio, esse é o problema. Esta é a maior razão, né? Os que mandam no Brasil fazem isso há mais de 30 anos. E por que eles não estão preocupados? Primeiro, porque eles ganham altos salários, vivem em condomínios de luxo, cercados de segurança, e essa criminalidade banal não atinge eles. De vez em quando pega desbarro um ator, uma pessoa assim, mas vocês não veem aqui juízes sendo assaltados. Você viu um juiz perder um celular porque o bandido passou de bicicleta e tomou dele no meio da rua? Não, ele não anda no meio da rua. Em 5 segundos, se ele quiser, ele tem segurança, ele pede um porte de arma, tá todo protegido. Carro blindado. Carro blindado. Não vai dar certo assim. Não vai. Eu só queria trazer aí, dá tempo? Acho que dá, né? 8h40. A fala do presidente de El Salvador. Como é que ele resolveu lá? Porque é importante isso. Coloca para nós, tá em espanhol, mas eu acho que vocês se forçarem o ouvido, vocês escutam. Lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Entonces yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importen los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo pueda solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Bom, vocês ouviram? Vontade política e apoio do povo. Apoio do povo já tem. Falta o quê? Vontade política. Eu dou parabéns sempre para a polícia aqui, porque é a única que realmente consegue. Agora, você viu o que ele acusou? Os governantes e os poderosos são parceiros dos criminosos. Quando ele acabou com isso lá, aí o problema foi resolvido. Quase a zero. Quase a zero. Em El Salvador, um dos países mais violentos da América Latina. É isso. Então, não tenho nada disso. E olha, isso afeta tudo, inclusive a economia, né? Porque o FMI acabou de divulgar um relatório onde fala que o crime no Brasil reduz 0,6% o desenvolvimento do país. Quem sofre mais? Não é o rico, não é o servidor público, não é o promotor, não é o juiz, não é o ministro, não é o deputado, não é o governador, não. Quem sofre mais é o pobre, que compra um celular à prestação e que o indivíduo leva na rua de graça, toma dele. Que leva o mísero salário que ele ganha para comprar o essencial no mês num assalto, quando não tira a vida de um rapaz que comprou uma motocicleta à prestação para defender um dinheiro, fazendo serviço de motoboy. É esse que sofre mais. E a família. Mas os nossos governantes não estão nem aí para isso. Portanto, gente, antes de pensar em reeleger aquele deputado amigo teu, né, faça um exame de consciência e peça um pouquinho, né, que cada um deles realmente pare de discurso, de falatório e ponha a vontade política de resolver essa questão no Brasil, que é o que precisa. Nós temos como ministro do STF agora, Flávio Dino, que é um indivíduo que claramente já disse, por diversas ocasiões, que ele tem que fazer algo diferente,
porque lá agora temos que ter uma política de apaziguamento com o crime. Que raio de apaziguamento com crime? Quem fala uma coisa dessa? Como que você vai fazer paz com bandido? Não tem como, não vai resolver. Olha, as medidas que esse presidente de El Salvador tomou foram duríssimas, resolveu. Não sei como ficaria no Brasil, torço para que realmente aconteça. A gente já trouxe aqui, né, semana passada, falamos do Rio de Janeiro, onde mais da metade do estado do Rio de Janeiro é controlada por criminosos e milicianos. Mais da metade. É um conluio entre a autoridade local, prefeitos, vereadores, facções criminosas, milícia, tudo, é um bolo só. O que acontece? Quem é acusado de matar Marielle no Rio de Janeiro hoje é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Quer mais prova do que está acontecendo conosco? Nós precisamos abrir os olhos. Só o povo vai poder mudar essa situação. Mas só que quem está lá no poder, lá acima, não foi eleito pelo povo, então... Exato. Alguns foram, né? Alguns foram eleitos pelo nem povo. todos, né? Mas se você vê o topo da pirâmide, que nem o cara decide... As facções já entenderam, Thiago, que cara... para dominar, muitas vezes, elas têm que ter representantes na política. E fazem isso. Elegem deputados, elegem senadores. Entendeu? Que depois vão deixar a coisa cair assim. É lamentável. E agora estamos em vias de uma eleição municipal, né? Das cidades, municípios. Fiquem atentos, né? No seu voto aí.